Revista Justiça Entrevista. E hoje, dia 21 de janeiro, é o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. E para isso vamos conversar com dois advogados. Ambos são advogados especialistas em direito religioso, com pós em liberdade religiosa e pós em direito do Estado. A única diferença é que o primeiro é presidente do Instituto Brasileiro de Direito e Religião, Dr. Tiago Rafael Vieira. Dr. Tiago, seja bem-vindo à Rádio Justiça. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Justiça. É sempre uma alegria estar no teu programa. Obrigado. E o outro convidado, além desta apresentação em comum, é o vice-presidente do IBDR. Eu converso agora também com o Dr. Jean Regina. Dr. Jean, seja bem-vindo à Rádio Justiça. Bom dia. Olá, Sérgio. Bom dia a você e bom dia a todos os ouvintes da Rádio Justiça. É uma alegria estarmos falando com esse público seleto no início de 2021 aí para um papo legal a respeito de liberdade religiosa. Então vamos lá, Dr. Tiago Rafael, Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, e vamos falar um pouco também do que esse assunto movimentou a justiça e até o próprio dia a dia das pessoas, o cotidiano, porque passamos e estamos passando por uma pandemia. Por onde podemos começar este ponto? Então, Sérgio, é importante nós celebrarmos esse dia 21, o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, que foi instituído pela Lei 11.635 no ano de 2007. Essa data foi escolhida, não sei se os ouvintes sabem, mas essa data foi escolhida em razão do falecimento da líder religiosa de matriz africana, a Yarurixá Mãe Gilda, que foi vítima de intolerância religiosa, em razão de muitos casos de intolerância que ela sofreu. Ela acabou sofrendo um infarto posteriormente e acabou falecendo, né? Então nós precisamos ter esse dia como um dia de lembrança do que nós não devemos fazer. A liberdade religiosa, ela implica evidentemente no direito ao proselitismo. O direito ao proselitismo é aquele direito que eu tenho como fiel de tentar converter um fiel de uma outra religião ou um ateu à minha religião. Eu tenho esse direito constitucional, inclusive declarado e afirmado em diversos tratados internacionais. Mas esse proselitismo, ele precisa ser exercido de maneira urbana, de maneira educada, com respeito, porque o sagrado é o elemento mais importante da vida de qualquer pessoa. O sagrado é aquele elemento que nasce no coração da pessoa humana e no momento que nasce no nosso coração, envolve sentimentos, envolve paixões, envolve amor, e a partir desse nascimento, então, da crença, ela vai passar para a parte do intelecto, que é onde eu vou estudar a crença, que eu vou querer saber mais da crença. Então, envolve coração e razão. Por isso é tão importante. E quando a gente conversa com uma outra pessoa sobre a religião dela, sobre a nossa religião, nós precisamos sempre ter isso em mente. A religião do outro, para o outro, é tão importante quanto a minha é para mim. Se eu tiver sempre isso em mente, eu vou ter uma postura tolerante, porque a liberdade com respeito, ela vai muito além da tolerância. A tolerância guarda relação com, tudo bem, abre aspas aqui, tudo bem, eu tenho que tolerar o ciclano, fecha aspas. A liberdade é diferente, o ciclano tem uma religião diferente da minha. Juntos nós convivemos na mesma comunidade política. Eu vou tentar trazer o ciclano para a minha religião, assim como o ciclano vai tentar me trazer para a religião dele. E assim vivemos juntos na mesma comunidade em busca do bem comum. Então, por isso que esse dia é tão importante, para que a gente tenha sempre isso em mente. Doutor Jean Regina, vamos falar então sobre a pandemia e as consequências dentro do direito religioso. O que o senhor pode destacar que houve em 2020 justamente sobre essa liberdade de religião?
E essa fala resgatando ainda a fala do Tiago, é importante justamente de nós entendermos a base. A base, ela fala sobre essa construção de um ambiente de liberdade. O ambiente de liberdade, ele promove, na verdade, a diversidade. Então, tem palavras de ordem, né, Sérgio? Diversidade, liberdade, tolerância, e que às vezes são usadas de maneira inapropriada. E a pandemia, ela veio justamente para trazer um exemplo muito prático a respeito do posicionamento constitucional desses valores, né? Então, na Constituição brasileira, nós temos consagrado o valor da liberdade religiosa, que é como se fosse o ambiente, o espaço, para que, então, a diversidade religiosa possa se apresentar e que haja o combate a qualquer forma de intolerância religiosa. O que nós vimos muitas vezes na pandemia, na gestão da pandemia por parte, especialmente, do governo, dos poderes constituídos, e aí vamos ser bem específicos, dos municípios, muitas vezes, foi que no afogadilho de tentar dar uma resposta rápida para a sociedade, no sentido de conseguir conter a pandemia, atropelou-se, no meio do caminho, atropelou-se muitas vezes princípios consagrados com séculos de história, como as liberdades individuais. E a liberdade religiosa foi uma delas. Então, nós vimos durante a pandemia, muitas vezes até por boas intenções, e muitas vezes por um exercício que beira ao despotismo, né? Edições de decretos que foram restringindo arbitrariamente a liberdade religiosa, não permitindo qualquer atividade religiosa por parte das organizações, dos templos, dos terreiros, dos salões, né, onde havia cultos ou cerimônias, sob o pretexto, sob a desculpa muito conveniente, de que deveria se evitar as aglomerações, né? E por conta disso, nós vimos, então, situações que chegaram ao ponto, o pessoal deve lembrar de casos em que a polícia foi bater numa casa privada, em que uma família estava fazendo orações, né, porque a vizinha diz, olha, o decreto do governador diz que não pode ter nenhum ato religioso, e a polícia foi lá bater na casa da pessoa. Né, inclusive, dizendo... até o doutor Tiago Rafael repercutiu essa notícia na época. Exatamente, sim. Né, exatamente. Então, nós vimos, na verdade, o quanto nós estamos despreparados para o cuidado, para o zelo, né, das liberdades que estão devidamente consagradas nos nossos textos constitucionais, no nosso texto constitucional e nossos textos legais, mas que, na prática, os guardiões da liberdade, que são as autoridades constituídas, às vezes acabam sendo aqueles que as violentam, né? E nós vimos isso na pandemia. Por exemplo, só para complementar, agora, neste momento, no dia de hoje, na cidade de Ouro Preto, Minas Gerais, tem um decreto municipal impedindo cultos religiosos. Só permitindo forma online. Ou seja, não pode ter nem 20%, nem 10% de igreja fechada. Nem atendimento espiritual individual. Enquanto outras atividades estão abertas de acordo com percentuais e tal, né? Então você vê aí uma intolerância com o cristianismo, com o espiritismo, com as religiões de matriz africana, enfim, com todas as religiões no município de Ouro Preto acontecendo neste momento. É complicado, vários assuntos para tratarmos em pouco tempo, doutor Jean e também doutor Tiago. Vamos falar sobre a cristofobia. Esse fenômeno existe ou não existe? Como vocês vêm acompanhando esses episódios em que há a perseguição de cristãos? Então, muito bem lembrado por ti. Eu me lembro que o presidente da República, Jair Bolsonaro, na 75ª Assembleia Geral da ONU, ele falou sobre a cristofobia e houve um frenesi na mídia brasileira e inclusive internacional de o que seria cristofobia, que não tem cristofobia no Brasil. Principalmente no Brasil houve esse frenesi. E o presidente ele estava falando na ONU, ou seja, ele estava falando para todo o mundo, não para o Brasil. E a cristofobia, ela é clara no mundo. Veja, a ONG Portas Abertas, que é uma ONG internacional de Open Doors, ela faz um trabalho fantástico de estatísticas
de levantamento de dados de perseguição a cristãos, e a janela 1040, que é a janela em que países dessa janela 1040 tratam o cristianismo de forma cruel. Então você tem desde lixamento até mesmo a pena de morte. Então, em casos de blasfêmia, em casos de proselitismo, são mais de 340 milhões de cristãos perseguidos no mundo, segundo dados da The Open Doors. Então, evidentemente que nós temos cristofobia, cristãos morrendo, cristãos sendo degolados. E nós temos cristofobia no Brasil também. Claro que no Brasil a violência ainda não é real, é uma violência simbólica, mas segundo dados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, em 2019, a religião mais perseguida no Brasil foi a religião de matriz afro. Mas a segunda mais perseguida foram as igrejas pentecostais. Então, a mais perseguida no Brasil é a de religião afro. A segunda são os pentecostais. Os pentecostais se identificam e são cristãos. Então, nós temos, sim, cristofobia. Basta ver o caso do Chile, onde igrejas foram queimadas no final de 2019, repetiu-se em 2020. Na França, nós tivemos atentados a igrejas históricas que foram queimadas na França, sem falar dos cristãos no norte da África, que são decapitados, que são degolados, também no Oriente Médio. Enfim, cristofobia está aí e o cristianismo é a religião mais perseguida do mundo. E quando se persegue uma religião, e o cristianismo, que é uma das grandes religiões da humanidade, está se perseguindo um dos pilares da civilização. A civilização tem como pilar religião e família, segundo o historiador Christoph Dawson. Quando você persegue a religião, você está perseguindo também a região, porque muitas vezes a religião está alocada em determinado bairro, em determinada cidade, e também a família, porque geralmente, se o pai é cristão, os filhos também são cristãos, a esposa é cristã. Então, ao atacar o cristianismo, você acaba atacando os três pilares de uma civilização. Estamos conversando na Rádio Justiça hoje, Dia Nacional do Combate à Intolerância Religiosa. Estou conversando com o Dr. Tiago Rafael e também o Dr. Jean Regina, eles que são advogados especialistas em direito religioso. Dr. Jean, vamos para um outro assunto que deu muita notícia. Eu gostaria que você esclarecesse para o nosso ouvinte o perdão das dívidas das igrejas, como foi noticiado. Afinal, havia perdão de dívida, o que era e o que acabou acontecendo de fato? Esse assunto ele mostra, né, Sérgio, como o tema religião ele tem sido objeto de bastante polêmica na arena pública e em tudo que envolve igrejas e religião hoje em dia é assunto que gera aí umas pólvoras, né, de polêmica. Esse assunto específico aí, ele trata de um projeto de lei que estava... foi um projeto de lei de 2020, o 1581, né, que estava tratando sobre pagamento de precatórios federais em meio à pandemia. E aí, no final desse projeto de lei, se colocava uma alteração na Lei 7689 de 88, né, que estava esclarecendo a situação envolvendo quem são os contribuintes, né, do programa do PIS, né, do PIS e da COFINS, o programa de Seguridade Social. E ali, deixando claro que as organizações religiosas não eram parte dessa regra matriz tributária por conta de o PIS e o COFINS, como se sabe, incidirem sobre o faturamento e depois a contribuição sobre o lucro de empresas. A organização religiosa não persegue fim de lucro, logo não tem lucro, logo também não faz parte dessa regra matriz. Só que, como foi colocado esse projeto de lei dentro de um outro projeto de lei, aí levantaram vozes, como a gente conhece no jargão político aí, como sendo um jabuti,
E aí houve essa coisa forte, né, com relação a se estar instaurando um perdão quanto às igrejas, né? No nosso próprio livro, nós explicamos a situação que envolve esse tipo de polêmica, né? Não existe nenhum tipo de perdão tributário para uma entidade que já é imune pela própria Constituição, né? Essa lei ela já tinha o alcance já no nosso Código Tributário e essa PL só estava relembrando esse conceito, né? Mas, obviamente, teve problemas de comunicação da maneira como ela foi colocada e ela não teria efeito prático, inclusive, para praticamente a maioria esmagadora das organizações religiosas, mas ela mostrou apenas o potencial de polêmica que o tema religião está tendo em todas as esferas do poder constituído, né? Eram duas situações, né? Uma que o Jean colocou, que é o CSLL, e a outra era a contribuição previdenciária da cota patronal, em que pastores e líderes religiosos, quando contribuem com a Previdência Social, eles são segurados obrigatórios, a igreja, a organização religiosa não paga cota patronal, porque o pastor, o líder religioso, paga a cota segurado, os seus 11%, e a entidade, a igreja, a organização religiosa, deveria pagar 20% de cota patronal. E ela é isenta disso desde o governo FHC. Desde o governo FHC. Só que tem um problema de entendimento da Receita Federal do Brasil, e aí esse artigo foi um artigo para deixar claro, né? E aí estava toda a celeuma. Então não existia nenhum perdão tributário, mas apenas clarificar já decisões unânimes, remansosas do Supremo Tribunal Federal. Vamos para mais dois assuntos. O nosso tempo está acabando, doutor Jean e também doutor Tiago Rafael. Pergunto para o doutor Jean a respeito da politização da religião e até uma questão que houve sobre o abuso de poder religioso no processo eleitoral, que foi tema até de julgamento do TSE. Como ficou essa questão também, doutor Jean? Essa situação também traz a força com que o meio político tem enxergado o papel e o lugar, né, da organização religiosa e da fé religiosa no processo político. Então existe aí um grande combate, um choque de visões, de cosmovisões, de visões de mundo, né? Desde quem pensa que o papel da religião é um papel apenas privado, que ele não deve de modo nenhum influenciar o pensamento público, e outros que pensam que se nós vivemos um ambiente de liberdade, e a liberdade de conduzir a sua própria vida a partir de valores religiosos, ela também, obviamente, vai influenciar as minhas escolhas e meu posicionamento político. E por conta disso, volta e meia, tem aparecido ao longo dos últimos anos processos, quando o assunto é eleitoral, questionando até que ponto a organização religiosa pode, e agora as autoridades religiosas podem influenciar os seus fiéis, né, sem que isso se constitua um abuso, ou se constituísse um abuso. E aí apareceu novamente, então, no TSE, na pauta esse ano, com um recurso especial eleitoral, em que se buscava, dentro de uma ação de investigação judicial eleitoral, o eventual abuso de poder religioso acontecido nas eleições municipais de 2016. Né? Então, é sempre aquela ideia de que a autoridade religiosa está manipulando os seus fiéis e de que os fiéis não conseguem tomar decisões por si próprios, né, a respeito do poder religioso. E aí vem-se toda aquela argumentação, a primeira especificamente, de que não existe na legislação brasileira nenhuma hipótese de abuso de poder religioso, assim como se tem usado dentro do meio eleitoralista, né? Não existe essa figura na lei, e logo também não pode se aplicar sanções a respeito disso. Ela também vai diametralmente contra o espírito da Constituição. O espírito da Constituição é no sentido de que a dignidade humana é um pilar do Estado democrático, a pluralidade, né, o pluralismo político é um outro pilar e a cidadania é um outro pilar. E não existe cidadania e não existe dignidade humana e nem pluralismo político se não houver um ambiente de liberdade. E essa liberdade também implica a liberdade de pensamento e expressão religiosa. E por conta disso,
não haveria, e além de questões práticas também, de como é que quem vai fazer a medida do que é abuso, do que não é abuso, imagina a insegurança jurídica que isso ia gerar. Né? Então, por conta disso, andou bem o TSE no sentido de não reconhecer essa tese não foi novamente, então, ela foi novamente rechaçada, e nós aqui do Instituto resolvemos adentrar um pouco mais, além de apenas dar opinião, né, mas buscamos, então, academicamente, investigar um pouquinho mais, e acabou saindo, então, uma obra coletiva ao longo do ano, que foi feita e editada aqui pelo Instituto Brasileiro de Direito e Religião, foi coordenada aqui pelo Tiago, juntamente com o professor Ives Gandra da Silva Martins, que é o nosso presidente de honra, e o professor Valmir Nascimento, que trata exatamente, então, do abuso de poder religioso no processo político eleitoral, nas perspectivas à luz do direito, filosofia e teoria política, buscando investigar por que esse tema está sendo recorrente. Né? Então, entender que buscam colocar o abuso de autoridade religiosa ou o abuso judicial eleitoral, né? A falta de tipificação, como eu já conversei, né? Até mesmo a questão do ativismo judicial eleitoral, né, que é um tema sensível e que a comunidade jurídica tem debatido fortemente nos últimos anos, o crescimento do ativismo judicial em várias áreas, e na área eleitoralista o ativismo ele é profundo, ele é visível, né, e como que isso também pode contribuir para mais problemas aí dentro da nossa ordem constitucional. Né? Então foi uma busca de contribuir com a sociedade através dessa obra coletiva. Também foi debatida em um dos eventos que o IBDR promoveu ao longo do ano de 2020. Foi um ano que nós fomos bastante profícuos aí com eventos online, que entramos na onda dos eventos. Né? Então nós trabalhamos sobre o cristãos e o poder, né? Um equilíbrio possível, e trouxemos juristas, trouxemos teólogos e também trouxemos muitos agentes políticos em todos os níveis de federação, né, de executivo e do legislativo, para podermos debater este tema sensível para a sociedade brasileira. Doutor Tiago, algum complemento rapidamente sobre o livro? Então, essa é a primeira obra aí, editada com o selo do Instituto Brasileiro de Direito e Religião. Foi publicada pela editora Lex Magister. Se você, ouvinte, tiver interesse, é só colocar no Google Lex Magister, e lá na Lex Magister colocar em produtos. A obra para todo o Brasil, se eu não me engano, está R$ 39,00. E colaboraram com a obra do Dr. Ives Gandra da Silva Martins, Dr. Vicente Bagnoli, Dr. Valmir Nascimento, Dr. Jonas Moreno, Dr. Manuel Gonçalves Ferreira Filho, Reverendo Frank Ferreira, Dr. José do Carmo Veiga de Oliveira, Reverendo Davi Lago, Jean, enfim, diversos juristas e teólogos escreveram essa obra aí, que tem mais de 200 páginas e que trata esse assunto do abuso do poder religioso em todas as suas facetas. Muito bem, vamos para um último tema rapidamente. Eu gostaria da participação dos dois. Dr. Jean Regina, estamos em um Estado laico e muitas vezes as pessoas questionam como o Brasil toma certas decisões e acaba desrespeitando o Estado laico. Isso até é tema de um futuro livro de vocês? Sim, muitas vezes, Sérgio, a gente vê uma tentativa por parte de muitos, e alguns talvez por realmente desconhecimento, tentarem enquadrar o Brasil em um conceito de laicidade que não nos cabe. E muitas vezes esse processo acontece justamente quando acontece alguma polêmica envolvendo religião na esfera pública. E aí vêm as vozes que buscam reproduzir um pensamento iluminista lá do século XVIII e XIX, que buscavam colocar a igreja de novo dentro da esfera privada e não permitindo que a igreja fosse uma voz na sociedade. E o Estado laico brasileiro não tem nenhuma relação com este formato de pensamento. O Estado laico brasileiro ele é de outra matriz, né? E ele bebe de outras fontes. Ele bebe de fontes que vão desde a Antiguidade Clássica, que vão mostrar o quanto os estamentos da esfera religiosa e do Estado, eles se interpolam e eles vão, na verdade, buscando dentro das suas esferas respectivas, promover o bem das pessoas, o bem comum. E esse processo ele foi se depurando ao longo dos séculos e chega hoje
ao que nós podemos dizer dentro do texto constitucional brasileiro como um Estado laico colaborativo, em que a Igreja e o Estado, eles são entes distintos, eles buscam o bem comum em esferas distintas, mas eles colaboram. Eles colaboram quando a sua missão ela faz bem para as pessoas. E um exemplo prático disso devia ser justamente o processo da pandemia, né? Todo mundo sabe a necessidade que as pessoas têm de se apegarem à sua fé, de terem uma voz de consolo, de terem uma palavra de orientação em momentos de incerteza. O ano de 2020 foi o ano da incerteza, né? Então, é natural que o Estado sempre deveria buscar a Igreja, e a Igreja estou usando o sentido amplo, né, o sentido lá para a religião ou a organização religiosa, né, nós chamamos a fé organizada, de maneira a serem parceiros na promoção do bem comum, no alívio das dificuldades e tal, né? Então, o processo de laicidade brasileiro é diferente dos outros e é um processo que leva em consideração exatamente, né, essa capacidade que a fé religiosa tem de contribuir, né, dentro da sua esfera, da esfera espiritual, da esfera transcendente, mas de contribuir para o aprimoramento, o aperfeiçoamento, o desenvolvimento humano e social a ponto de serem melhores cidadãos também. Doutor Tiago Rafael. O Estado, diga. Eu já ia justamente fazer uma pergunta complementar a esse tema, Estado laico. Temos vários questionamentos e fica, mas o Brasil é Estado laico e as questões religiosas? Pois é, exatamente como o Jean colocou, nós temos na laicidade colaborativa, que é o sistema brasileiro, duas jurisdições, a jurisdição política e a jurisdição eclesiástica, ou a ordem política e a ordem religiosa. E essas jurisdições, elas não se tocam, mas elas colaboram entre si. Isso significa dizer que o Estado percebe a importância e reconhece a importância do fenômeno religioso e permite que o fenômeno permite no sentido de promove, mais do que permitir, ele deve promover o exercício da fé e a plenitude da religiosidade no seio das organizações religiosas. Ou seja, a organização religiosa ela tem que ter liberdade de atuação e o Estado tem que ter um olhar benevolente para essa atuação. Quando existe alguma limitação? Existem limitações, primeiro, quando a igreja ou organização religiosa invade a esfera estatal, isso não pode acontecer, ou quando a igreja ou a organização religiosa ela não atenta para o bem comum, né? Ela atenta para algum fato ou ela desenvolve algo que seja ruim para a sociedade. Digamos que tenha uma seita que, uma vez por ano, sacrifica crianças. Então, evidentemente que essa seita não vai ter liberdade religiosa. Mas agora, se os seus objetivos institucionais e se sua prática religiosa não atenta contra o bem comum, ela deve ter total liberdade de atuação. E quando nós falamos, por exemplo, do nome do estado de São Paulo, ou do maior símbolo do Brasil, que é o Cristo Redentor, nós temos elementos aqui religiosos cristãos. E alguém pode dizer, mas o Estado é laico, não pode ter um Estado com nome de santo, ou o maior evento, a maior estátua, o maior monumento patrocinado pelo poder público. Como é que o poder público vai fazer a manutenção do Cristo? Um Estado laico não poderia fazer isso. Não, muito antes, pelo contrário. O Estado laico deve fazer isso porque ele reconhece a importância do Cristo para os brasileiros. Então, ele faz, sim, a manutenção porque os brasileiros precisam e é no Cristo que eles depositam a sua fé. E as outras religiões? As outras religiões também têm liberdade e as outras religiões também têm no Estado um parceiro. Tanto é que nesse novo livro que nós estamos lançando, como você deu um spoiler, nós fizemos um estudo aí em diversos países no mundo e na Europa existem alguns países que têm uma laicidade colaborativa parecida com a... Mas nenhum país da Europa
tem uma laicidade como a nossa no sentido da igualdade, de tratar todas as religiões igualmente. Na Itália, existem 3 níveis de tratamento. Primeiro, um tratamento especial para a Igreja Católica. De acordo com o Pacto Villa Madama, na Itália, a Igreja Católica tem um tipo de tratamento. Existe um outro tratamento para as igrejas históricas. E para as minorias religiosas e igrejas não históricas, tem um terceiro nível de tratamento. Então, na Espanha, também tem níveis de tratamento. Então, não existe uma igualdade material como existe no Brasil. No Brasil não tem diferença. A Igreja Católica e uma igreja instituída ontem tem o mesmo tratamento constitucional e legal. Então, essa é a riqueza da nossa laicidade. Tratar todas as religiões igualmente, mas no sentido de promoção e de reconhecimento de como a fé e a religião, não importa qual seja, é importante. Muito bem, falamos hoje, dia 21 de janeiro, a respeito do Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa com os nossos convidados. Ambos são advogados, especialistas em direito religioso, também com pós em liberdade religiosa e ainda pós em direito do Estado. Eu conversei com o Dr. Tiago Rafael Vieira, ele que é presidente do Instituto Brasileiro de Direito e Religião. Dr. Tiago, muito obrigado por atender a Rádio Justiça. Muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado aos ouvintes que dedicaram tempo neste dia para nos ouvir, para me ouvir. Estamos sempre à disposição, sempre aí lutando para que o Brasil tenha cada vez mais liberdade religiosa. Doutor Jean Regina, muito obrigado também por atender a Rádio Justiça, ele que é vice-presidente do IBDR. Sérgio, muito obrigado. Obrigado também por abrir um espaço na Rádio Justiça para tratar temas como esse, temas tão importantes, são as primeiras liberdades, as liberdades fundamentais do ser humano e também, então, que formam os valores mais importantes da nossa Constituição. Obrigado a todos os ouvintes que também nos deram a honra de nos acompanhar nessa entrevista e que esse dia 21 fique sempre fortalecido como o dia de combate à intolerância e o dia da promoção da liberdade.